Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai meditar comigo na palavra hoje. Nós vamos meditar no capítulo 6 de 2 Reis. Amém, irmãos? Eu peço sempre que vocês leiam o capítulo antes de ouvir esse áudio. Vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco através dessa meditação. Querido Deus, Pai amado, graças te damos pela vida. Graças te damos, Senhor, porque temos o seu amor. Graças te damos porque temos acesso à sua santa palavra. Obrigada, Senhor, obrigada por podermos todos os dias abrir os olhos e contemplar a tua criação. Ah, Pai, abre os nossos olhos espirituais, tira os tampões dos nossos ouvidos, prepara o nosso coração como terra fértil para receber a sua palavra, que é viva, que é eficaz. Essa é a oração que fazemos, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, né? Vamos ler, vamos fazer a meditação. Mas leiam, por favor, antes o capítulo, para que vocês ouçam a meditação, porque ela é de acordo com o que a gente lê. Amém? Então diz assim, na minha meditação, o capítulo, ele reúne 3 cenas que mostram a mesma verdade. O Deus que reina em cima age de perto. Sem sombra de dúvida. Primeiro, os discípulos de Eliseu estão construindo um novo lugar para estudar. Um machado cai na água e Deus o faz flutuar. É simples, cotidiano, quase improvável e justamente por isso revela que o Senhor cuida até do que parece pequeno demais. Deus cuida dos detalhes, meu irmão e minha irmã. Depois a narrativa, o texto, o capítulo muda para o conflito entre Israel e a Síria. Eliseu revela ao rei de Israel os planos secretos do inimigo, mostrando que nenhum esquema humano esconde algo de Deus. Quando o exército sírio cerca Eliseu, o servo do profeta entra em pânico. Mas Eliseu ora e Deus abre os olhos do rapaz. Os exércitos celestiais cercam os inimigos. Como Deus é lindo, né, irmãos? A cena aponta para uma realidade espiritual firme. Mesmo quando a ameaça é real, ela nunca é definitiva, porque o Senhor domina todas as forças. O Senhor domina todas as coisas. Israel enfrenta a fome no cerco de Samaria. O relato é pesado, mostrando até onde o desespero humano pode chegar quando Deus é ignorado. Mas mesmo nesse caos, a palavra de Deus permanece firme, preparando o cenário para a sua intervenção no capítulo seguinte. É como se o texto lembrasse, quando a humanidade chega ao limite, Deus ainda está no trono. Forte isso, né? O capítulo nos mostra um Deus que trabalha nas pequenas e nas grandes crises. Ele recupera um machado perdido, revela planos secretos de reis e sustenta seu povo quando tudo parece desabar. A soberania de Deus não é distante. Ela se manifesta em providência diária e proteção constante. Os olhos humanos veem ameaça, mas os olhos da fé enxergam o Deus que luta por nós. Irmãos, a vida espiritual cresce quando nossos olhos são abertos para a presença de Deus em cada parte do nosso dia. O medo perde força quando percebemos que não estamos cercados pelos problemas, mas sim pelos exércitos do Senhor. É muito forte isso, irmãos.
E mesmo quando as circunstâncias parecem irreversíveis, a história lembra que o último capítulo nunca pertence ao mal, mas ao Deus que sustenta seu povo com fidelidade imutável. Deus é imutável. Trazendo esse capítulo para os nossos dias, aplicando algumas lições práticas para os nossos dias, a gente aprende que Deus, ele se importa com o que é pequeno. Se ele fez um machado flutuar, ele cuida da sua dor e das suas finanças. O inimigo, ele pode cercar, mas Deus sempre cerca mais. Como em Dotã, Deus nos protege com forças que nem sempre vemos. As armas espirituais são mais poderosas. Oração, revelação e compaixão são ferramentas mais eficazes do que a espada. A fome pode ser espiritual. Hoje muitas pessoas vivem cercadas por crises internas, precisam do pão da vida, como Jesus ensina em João 6,35. Precisamos, irmãos, beber da fonte, da água da vida. Não adianta. Quando a gente diz lá no capítulo 4 da mulher samaritana, ele diz para a mulher: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A incredulidade fecha as portas. O rei não reconhece Deus na crise e quase elimina a única esperança que tinha, a palavra profética. A fidelidade de Deus não falha, ele é imutável. Mesmo diante da fome e do caos, sua palavra se cumpre sempre. A idolatria custa caro, irmãos, como vimos no capítulo 1, quando, lá de 2 Reis, quando o povo rejeita Deus, as consequências vêm. Não tem jeito, irmãos. E esse capítulo nos ensina, nos desafia a enxergar com olhos da fé. Cercados por crises, pressões e inimigos, podemos lembrar que os que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Esse capítulo me ensina que a fé não depende das circunstâncias, ela depende de quem é o nosso Deus. Aleluia, amém, irmãos. Vamos orar agradecendo essa meditação, essa reflexão. Pai, abre os nossos olhos para enxergar a Tua presença ao nosso redor. Livra-nos do medo e nos paralisa e fortalece nossa fé para confiar na Tua proteção e na Tua providência. Nos sustenta, Pai querido, nas pequenas lutas e nos grandes desafios. Nos dá um coração firme, na certeza de que o Senhor é o Deus que nunca abandona os teus. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês.